A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Mais uma vez, venha ministrar o seu coração. Como todo aprendizado, nós precisamos, vez por outra, parar, reler, rever, para não se perder aquilo que já aprendemos. Precisamos praticar, precisamos exercitar, enfim, é muito importante que, se nós queremos verdadeiramente aprender a orar, ou orar de maneira mais eficaz, orar por um período maior, se sentir mais a presença do Senhor, enfim, se nós queremos verdadeiramente viver uma vida de oração, precisamos nos esforçar e nos lembrar do que é a oração. A oração é uma dependência, é o nosso sinal de dependência do Criador, de Deus Todo-Poderoso. Precisamos reconhecer quem nós somos e quem Deus é. Precisamos verdadeiramente nos achegar a Deus em oração, seja no momento em secreto, no quarto de oração, seja naquele momento em que nós vamos nos dedicar verdadeiramente à oração, ou seja, no momento do dia a dia no qual nós estaremos orando em pensamento, ou orando no Espírito, em qualquer momento no qual nós estamos nos direcionando a Deus, precisamos nos lembrar de quem Deus é e nos humilhar diante da presença do Senhor Deus Todo-Poderoso. Quero trazer um texto hoje para os amados, para que juntos possamos refletir da seriedade de nós sermos humildes na oração e de exaltar verdadeiramente ao Senhor. Nós somos falhos, erramos muito, mas Deus ele é misericordioso, cheio de compaixão e graça. Não podemos acobertar os nossos erros, não podemos nos acomodar e viver numa vida de pecado, e não podemos nos orgulhar quando às vezes conseguimos vencer algo, porque tudo vem de Deus. É o Espírito Santo do Senhor que habita em nós, que nos leva a viver de maneira semelhante a Cristo, e somente Ele deve ser exaltado e engrandecido. Olha o que diz lá em Lucas, no capítulo 18, versículo 10 a 14. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, em pé, orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu lhes digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Glória a Deus. Palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, o ensinamento de Jesus a respeito da oração, nos mostrando como que devemos nos portar diante do Deus Todo-Poderoso. Deus ele não está obrigado a nos atender. Nós não temos condições de determinar nada ao Senhor. Nós somos os servos. E quando dizemos que somos os servos, quando a palavra de Deus vai falar que nós devemos servir a Deus, é como escravos, aqueles que nem sequer têm vontade própria, que estão à disposição do seu Senhor. Deus, ele é o nosso Senhor, ele é o soberano. Nós precisamos reconhecer a soberania, a grandeza de Deus e nos humilhar, implorar, clamar, orar, ter intimidade. É impressionante isso, a oração é algo extraordinário. Jesus nos revela que mais do que servos, ele quer ser nosso amigo, ter intimidade conosco, caminhar conosco, o Espírito Santo caminhar conosco e em nós. É uma coisa extraordinária, algo surpreendente, inimaginável. E Deus tem grandes coisas para os seus filhos, Deus tem uma grande obra a realizar, porém, penso eu que acima da obra, Deus ele se importa conosco, com os sentimentos, com as nossas emoções, mas com a nossa fé, com o nosso futuro, com a eternidade. Precisamos nos humilhar diante de Deus.
Muitas vezes nós dizemos ou achamos que nos humilhamos diante do Senhor, mas a nossa vida no dia a dia mostra algo contrário disso. Porque quando reconhecemos a grandeza de Deus e nos humilhamos diante de Deus, veja essa parábola que Jesus conta. O homem religioso praticava as suas ações religiosas, mas voltou para casa sem ser justificado, sem ter a sua oração atendida. Ele era uma pessoa religiosa, mas ele não se humilhou diante do Senhor. Pelo contrário, ele se engrandeceu. Obrigado, Senhor, porque eu não sou como este publicano. Eu entrego dízimo, eu jejuo 2 vezes por semana. São coisas que devemos verdadeiramente fazer, mas com temor e humildade. Tudo vem do Senhor. Nada que nós temos é por nós mesmos, tudo vem do Senhor. Deus nos deu as condições, Deus nos deu as oportunidades, Deus nos deu a inteligência, os recursos, tudo é de Deus e Deus deve ser exaltado e glorificado. E nós devemos nos humilhar. A palavra de Deus diz: humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, e em tempo oportuno Ele te exaltará. O texto que nós lemos vai falar que aquele que se exalta será humilhado, e aquele que se humilha será exaltado. Deus, Ele deseja exaltar os seus filhos, porém, para que isso aconteça, é preciso se humilhar, se render. E na oração nós temos a oportunidade de consertar a nossa vida, de sermos posicionados pelo Espírito Santo para viver uma vida para a glória de Deus. Nas suas orações, quando você estiver em seu momento de oração, ou toda vez que você for se direcionar seus pensamentos, seu coração a Deus, lembre-se de quem você é, que nós somos salvos pela graça e pela misericórdia do Senhor. Lembre-se do amor de Deus, confie, peça a Ele o que você quiser, sentir no seu coração, peça a Ele, mas com humildade e com temor. Satanás, o inimigo de nossas almas, ele joga muito sujo e muitas vezes tenta plantar nos nossos corações arrogância, orgulho, por muitas vezes nós não praticarmos coisas que às vezes outras pessoas venham a praticar. Como este fariseu falou aqui, eu não sou como esse publicano. Nós precisamos vigiar os nossos pensamentos e o nosso coração. Somos todos iguais, criados por Deus, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Precisamos considerar os outros superiores a nós mesmos. Precisamos nos humilhar, precisamos amar o próximo como a nós mesmos. Precisamos exaltar o nome do Senhor. E quando nos humilharmos diante de Deus, quando estivermos dispostos a viver uma vida de humildade, o próprio Senhor, Deus Todo-Poderoso, nos exaltará em tempo oportuno para a glória do nome dele. Tudo para a glória do nome de Deus. Que Deus te abençoe poderosamente e que você possa ter uma vida poderosa de oração, sentindo a presença do Senhor, tendo respostas nas suas orações, lembrando que para isso é preciso orar com humildade, com fé, com temor, com persistência e insistência, crendo nas promessas do nosso Senhor. Fique na graça e a paz do Senhor Jesus e que Deus abençoe você e a sua família.